Jesus, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso amigo. Nós te amamos, Jesus. Tu és a força da nossa caminhada, da nossa existência, e nós estamos aqui por Tua causa. Tu és o nosso Deus. Nós queremos te agradecer, Jesus, pela Sua obra remidora na cruz por nós, pelo Teu sangue derramado. Ó Deus, que dia após dia nós possamos sermos elucidados com respeito à obra do Senhor no Calvário. Que dia após dia possamos ter o conhecimento necessário, onde o Teu Espírito nos revele, ó Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer e queremos que neste momento tenhamos corações férteis, preparados para a recepção da Tua palavra, com fé, e que possamos, ó Deus, frutificar para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 14. Pedro, depois de experimentar a ação de Satanás sobre a sua vida, ele escreve que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual temos que resistir firmes na fé. E Pedro sentiu a fúria de Satanás sobre ele. Então ele escreve, Isaías capítulo 14, uma analogia sobre Satanás, versículo de número 12. Isaías 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? Podem assentar-se. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Nós sabemos que Satanás nasce dentro dele, ele era um querubim ungido, nasce dentro dele um desejo de ser como Deus, um desejo de ter o que Deus tinha, um desejo de dominar sobre o que Deus dominava. Quando Isaías fala sobre trono e sobre governo, Satanás sempre quis governar sobre o que Deus governava. E ele tem inveja do poder criador de Deus, ele tem inveja do poder do governo de Deus, e ele quer aquilo que Deus tem. E ele nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Mas a grande questão é que quando ele observa as obras de Deus, e ele observa a criação do Senhor, ele começa a observar algo muito interessante. O que é interessante para o inimigo? Tudo que é interessante para o inimigo são os investimentos de Deus. Onde Deus mais investe, se torna mais interessante para Satanás. Pessoas que recebem mais investimento de Deus, pessoas das quais Deus tem mais propósitos, isso se torna interessante. Então a Bíblia diz que Satanás começa a observar uma obra de Deus dentro de um lugar chamado Éden, paraíso, o jardim do Éden. E ele começa a analisar a criação do homem. E ele começa a observar os investimentos que Deus estava fazendo. Primeiro, Deus reúne a Trindade. Isso chamou muita atenção de Satanás. Espera aí. O que será tão exclusivo e tão interessante que reúne a Trindade? O que será que está acontecendo no jardim em que existe da parte de Deus tanta dedicação
e tanto afinco. Então Satanás observa, e ali está sendo formado um ser humano. Então ele começa a observar os investimentos de Deus e tudo aquilo que Deus começa a oferecer a Adão. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, sobre Satanás e Adão. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Nós vamos falar primeiro as atribuições que Deus deu a Adão. E então nós vamos analisar o porquê Satanás quis roubar eu coloquei 7, né, mas existem mais, as 7 bênçãos de Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto. Esse foi o primeiro investimento. Espera aí. Foram criados os luminares, foram criadas as árvores, foram criadas as situações e tudo aquilo que existe, mas em nenhuma delas tem a imagem e a semelhança dele. Que tipo de imagem e semelhança Deus outorgou ao ser humano? As faculdades de Deus em uma dose bem pequena, obviamente, em uma amostra bem pequena. O homem vai pensar, o homem vai sentir e o homem terá vontade. Essas foram as faculdades e a imagem e a semelhança que Deus dá ao homem. Então Satanás olha para o ser humano e vê o ser humano com inteligência. E ele vê o ser humano com sentimentos. E ele vê o ser humano com vontade. Isso começa a ser muito intrigante para Satanás. Por quê? Porque como pode alguém formado do barro receber da parte de Deus atribuições tais? Quer dizer, então, que este ser feito de barro vai amar a Deus com os seus sentimentos, com a sua mente, com a sua vontade, vai servir a Deus com os seus sentimentos, com a sua mente, com a sua vontade, vai obedecê-lo. Esse ser criado será alguém inteligente, que vai amá-lo, servi-lo, adorá-lo e dedicar-se a ele? Mas como é possível? Como é possível alguém criado do barro receber tamanha condição? Isso realmente é muito intrigante, tanto para mim quanto para você. Quando nós olhamos para nós e percebemos todo o investimento que a nós foi feito, nenhuma tecnologia, nenhuma ciência humana consegue alcançar a mente do ser humano. Por mais que o homem crie computadores e crie tecnologia, a mente do ser humano é algo insondável, é algo que ninguém conseguiu jamais chegar ao fim de toda a sua potencialidade. Por quê? Porque Deus assim criou. O homem é capaz da inteligência, ele é capaz da criação, ele é capaz da ciência, tudo isso são empréstimos de Deus. Quando você vê um médico muito inteligente, ou alguém muito inteligente e hábil naquilo que faz, tudo isso é um empréstimo de Deus ao ser humano. Deus empresta a ciência ao ser humano. Então, quando Satanás observa aquele empréstimo, aquela doação, aquela obra, Satanás olha aquilo que Deus estava fazendo e ele diz, não, peraí. Então isso deve ser muito importante. Essa pessoa, não sei como é que eu chamo, ele diz, esse ser humano, essa pessoa, essa criação, isso aí não é possível. Deixa eu prestar atenção naquilo que vai acontecer nesse jardim. E então ele observa, ele colocando nome nos animais, então ele observa o relacionamento de Adão com Deus, ele observa a amizade, e aquilo começa a queimar dentro do diabo. E ele começa a lembrar do que ele tinha. E ele começa a lembrar da comunhão que ele tinha com Deus. E ele começa a lembrar da adoração que ele realizava diante de Deus. E ele começa a trabalhar dentro dele uma obra de destruição. Eu preciso destruir este ser. Esta amizade me faz mal.
Esta comunhão não me dá sossego. Eu preciso acabar com este relacionamento. Eu não vou sossegar enquanto não houver inimizade entre eles. E assim foi. Ele começa a observar, e ele começa a analisar a caminhada de Adão e Deus na viração do dia, e ele começa a olhar a conversa de Deus com Adão, e ele começa a ver o trabalho de Adão no Éden, e ele começa a ver toda aquela harmonia, toda aquela alegria, toda aquela paz, e isso começa a incomodá-lo intensamente, e ele começa então a articular um plano, ele começa a trabalhar um plano muito bem esquematizado, que tinha que ser infalível, não podia ter qualquer tipo de sombra e falha. E ele precisava atacar, e havia 7 depósitos, 7 investimentos da parte de Deus, mas ele tinha que atacar um só. Ele não podia atacar os 7, ele tinha que atacar um só. Como você destrói um prédio por meio dos seus alicerces, ele precisava ir no alicerce. Então ele começa a analisar tudo aquilo que Deus estava oferecendo. Então ele começa a analisar ponto por ponto. E ele começa que a segunda bênção, o segundo investimento, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre o réptil, toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele começa a observar que o homem exerce domínio. E o homem tem o domínio sobre a natureza e sobre a criação de Deus. Ou seja, era a primazia da criação de Deus, que dominava sobre as outras criações. Então ele começa a perceber o domínio de Adão. Ele começa a perceber o equilíbrio de Adão. E ele começa a perceber a decência de Adão, a postura de Adão. O que é o domínio? O domínio é você exercer aquilo que te foi outorgado. Isso é domínio. E o domínio é uma coisa muito interessante, que o domínio sem ordem não existe, e ordem sem obediência não existe. Então Satanás chega a uma conclusão, que o domínio que havia em Adão era por causa da ordem. Éden estava em ordem, Adão estava em ordem, o relacionamento deles estava em ordem, por conta de um relacionamento, de uma obediência. Então ele começa a analisar e ponderar, bom, deixa eu ver, domínio, o porquê ele tem domínio. Domínio não é razão, é causa, é resultado. É resultado do quê? Do relacionamento dele com Deus. Ele tem domínio porque ele obedece. Ele tem domínio porque as coisas estão em ordem. Satanás já conhecia a confusão. Satanás já conhecia a perturbação. Quando Satanás perturba uma alma, quando Satanás aflige uma alma, ele faz aquilo que lhe é comum. Satanás é um ser perturbado. Satanás é um ser aflito. Nunca pense que Satanás tem paz quando ele aflige alguém. Satanás não conhece paz. Ele não conhece segurança, ele não conhece confiança. Então ele olha para aquilo e ele percebe que um ser feito do barro possui aquilo que um dia ele tinha e perdeu. E ele diz, como é possível tanta ordem, tanto domínio, como é possível tanta funcionalidade, as coisas funcionando adequadamente, não havia dúvidas, não havia questões. Porque o que tira o domínio do ser humano são as questões, as dúvidas, as dubiedades. Ora pensa de um jeito, ora pensa do outro. Você não imagina o quanto o seu comportamento inconstante trabalha contra a sua existência, trabalha contra a sua história. Você não imagina o quanto a sua insegurança e a sua timidez e a sua desconfiança trabalha contra a sua vida. E as pessoas lidam com a insegurança, com a timidez e com a dúvida como se fosse beber um copo de água. Isso faz muito mal para você. E a Bíblia diz que ali estava o homem dominando e a ordem sobre o jardim. E deve ser tão bonito aos olhos de Deus observar alguém que domina.
que domina sobre a própria vontade, que domina sobre os pensamentos, que domina sobre os sentimentos, que domina sobre as circunstâncias da vida. Deve ser aprazível aos olhos de Deus olhar e contemplar um ser humano que diz não às tentações, que diz não às circunstâncias, e que diz, não, eu não vou sofrer por isso. Mas também deve ser muito aprazível a Satanás, um ser humano que perde o controle, que perde o domínio, achando que aquilo que está acontecendo com ele é o fim de todas as coisas. Deve ser muito interessante e aprazível para Satanás olhar para um ser humano e vê-lo totalmente perdido, assombrado, temeroso, frustrado, indeciso, e por meio disso tomando caminhos tortuosos e indevidos. Deve ser lindo para o inferno observar a confusão instalada no ser humano. O estado das coisas, cos status, o estado das coisas que Satanás observa não era agradável. O homem tinha domínio. E eu queria dizer uma coisa para você, que ainda uma das coisas que Satanás mais odeia na sua vida é que você tenha domínio. Que você domine sobre as tentações, domine sobre os equívocos, domine sobre as inseguranças, domine sobre o que você sente. Então ele observa que as coisas não param por aí. O homem tinha a imagem e a semelhança de Deus e agora tinha domínio. E a terceira bênção que ele observa, versículo de número 28 de Gênesis capítulo 1. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O quê? Peraí, vai ter mais disso? Isso aí tirou o meu sono, dizia ele. Isso aí me perturba 24 horas se ele tivesse um relógio. Quer dizer que vai ter mais desse tipo de gente aí? Vai ter mais disso aí? Quer dizer que isso aí vai ficar junto um com o outro e vai dar mais desses? Peraí. Quer dizer que vai ter mais Adão, vai ter mais Eva, que vai se prostrar diante dele, que vai adorá-lo, que vai servi-lo, que vai cantar canções, que vai ter domínio, que vai ser abençoado. Quer dizer que vai existir mais disso? Não, isso eu não posso suportar. Assim não vai dar. Assim não vai dar. Se esse povo crescer conforme o poder criativo de Deus, o inferno está perdido. O inferno não irá dar conta de subsistir. Quando ele observa e ele percebe que Adão e Eva poderiam procriar, iriam gerar uma família, gerar mais destes que sabem amar, mais destes que são a imagem e semelhança dele, mais destes que sabem obedecer, que vão aprender a obedecer, que estão dentro de um contexto protetivo. Isto não é possível. O crescimento, a multiplicação faz com que o inferno estremeça. Quando Satanás observa para você, ou eu, e ele nos observa, e ele observa você dando um passo atrás. E ele observa você reconhecendo os seus erros. E ele observa você olhando para ti mesmo e dizendo, eu preciso mudar. Isso é inferno para o inferno. Por quê? Porque uma das coisas que ele mais odeia é quando nós multiplicamos e quando nós crescemos. É quando nós alcançamos a conclusão que precisamos melhorar. E a maneira com que multiplicamos a graça, a maneira com que multiplicamos a unção, e a maneira com que haja multiplicação de fé, e a maneira que multiplicamos os frutos, é por meio do nosso retrocesso em nós mesmos, que eu diminua e que ele cresça. É essa a maneira que existe crescimento e multiplicação para o reino de Deus.
Então, quando ele olha nós sendo podados, quando ele olha nós reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, sobre a nossa mente, reconhecendo que estamos errados, reconhecendo que o céu está certo, ele odeia, porque ele sabe que haverá multiplicação, ele sabe que de um fruto vai vir 2, 10, 1000, ele sabe que haverá crescimento espiritual, assim como o próprio apóstolo Paulo diz, que nós como um edifício, criados para crescer por causa dele. O diabo odeia crescimento, e é por isso que ele trabalha com o ananismo e o infantilismo dentro da igreja. Ele trabalha para que a igreja fique infantil. E os apóstolos lutavam contra o infantilismo. Paulo dizia: até quando eu devo vos alimentar com leite? Até quando vocês serão crianças mimadas, que só gostam de fazer o que querem e que priorizam a própria vontade, preterindo a palavra de Deus? O objetivo de Satanás é o ananismo da igreja, é o infantilismo da igreja. Uma igreja que não amadurece, é uma igreja que não cresce e não multiplica. E quando ele percebe a bênção do crescimento e da multiplicação, ele percebe que as coisas começam a ficar piores. Porque agora você vê alguém, a imagem e semelhança dele. Você vê alguém com domínio, e você vê alguém que pode se multiplicar. E ele dizia: eu preciso encontrar um meio de acabar com isso. Esse relacionamento com Deus não está bom. Eu quero dizer uma coisa para você. Satanás não quer o seu crescimento. Ele não quer o seu amadurecimento. Ele quer que você se ofenda com a ação dos outros. Ele quer que você não goste da Escritura. Ele quer que você não goste do genuíno Evangelho. Ele quer que você se sensibilize com todas as coisas que existem neste universo, neste mundo. Ele quer que todas as notícias do inferno e da terra te balancem. Isso é infantilismo. Ele quer que a sua vontade predomine sobre você. Ele quer te manter um anão espiritual. E ele começa a observar que as bênçãos continuam. Gênesis 1, 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Bom, peraí. Imagem e semelhança, domínio, crescimento e multiplicação, e agora sustentado. Totalmente sustentado. Sem fome, sem sede. Totalmente, a necessidade dele totalmente provida. O diabo observa e diz: bom, esse caminho aí não vai dar. Pela fome, pelo estômago, não vai dar para eu poder pegar esse casal aí. Por quê? Porque dentro do jardim, toda a provisão. Deus deu toda a sustentação. Espera aí. Eu não posso pela necessidade. Ele estava tramando o esquema. Mas espera aí, tem uma outra saída. O que o inferno não tem preguiça é de estudar-nos. Você lembra como ele estudou Jó? O inferno não tem preguiça de nos estudar. Nós temos preguiça de nos estudar. Quando você vai, por exemplo, conversar com alguém e fazer um mapeamento da alma dele e mostrar para ele as questões, as misérias, tá? Ele tem uma preguiça miserável. Não quer conhecer nada sobre si. Mas o inferno não tem preguiça de me estudar. Ele não tem preguiça de estudar você. Ele vai fazendo uma trajetória do seu passado, o que você viveu no ventre da sua mãe, medo, incerteza, rejeição, insegurança, e ele vai trabalhando infância, adolescência, imobilizando tudo aquilo, arregimentando tudo aquilo, montando esquemas. Ele não tem preguiça de saber quem é você. Se você é mais frágil no medo, no orgulho, no desejo, ele não tem medo, ele não tem preguiça. Ele te estuda, ele sabe o que é que te fragiliza mais, e ele conhece tudo sobre você e sobre mim. E ele olha e diz assim: bom, eu não posso por meio da necessidade. Esses dois nesse jardim têm tudo para comer. Deus deu inúmeras árvores para eles se alimentarem. Mas espera aí, sobrou uma coisa. Sobrou a vontade. Aí ele pensa: será que pela vontade
Tá, necessidade eles têm tudo. Mas será que pela vontade eu consigo? O que você acha? Ele foi pelo raciocínio correto? Foi ou não foi? Hã? Foi ou não foi? Espera aí. Se eu ir pelo racional, o racional está em obediência. Tá. Se eu ir pelo sentimento, o sentimento, ele está dominado pelo amor. Mas tem a vontade. A vontade, tem a vontade. Não é corrompida, mas tem a vontade. Será que pela vontade eu consigo entrar? Se eu entrar 1 milímetro, se eu entrar, mas assim, pouquinho, e eu causar, e então, se eu entrar pela vontade, eu vou aonde? Eu vou no sentimento ou na mente? Deixa eu pensar, ele dizia. Não, peraí. E é esquema infernal. Não, nós vamos pela vontade e nós vamos atacar o quê? Nós vamos atacar a mente. Mas de que maneira? Se o fundamento da obediência está ali. Não, sabe o que a gente faz? A gente pega a escritura, a própria ordem de Deus. Escuta, qual foi a ordem de Deus aí? A ordem de Deus é de toda árvore do jardim comerás livremente. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma mudada um pouquinho para ser imperceptível. E a gente causa um diálogo. Causando diálogo, Satanás diz, pode deixar que lá eu consigo lançar a confusão. E agora estava a imagem e semelhança, domínio, crescimento e multiplicação. E agora alimento, totalmente sustentado. Diga amém. Você é sustentado? Fome, sede, totalmente sustentados, fortificados, todas as necessidades que precisamos. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, Jesus é tudo o que eu preciso. Eu e você não precisamos do pecado, eu e você não precisamos dos recursos da carne, eu e você não precisamos do mundo, porque nós temos Jesus Cristo. Diga amém. E Satanás continua a observar, e então não para-se por aí. No capítulo 2, versículo de número 9, e o Senhor Deus fez brotar brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, boa de se comer, árvore da vida no meio do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal. Quinta bênção, árvores maravilhosas, boas para se ver, para se sentir o cheiro. E então ali 2 árvores, a árvore da vida, que representava então a eternidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvores de bênçãos. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore de bênção? Deus não plantou nenhuma maldição no Éden. Não. O Éden era totalmente abençoado por Deus. A árvore da vida era a árvore da eternidade, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore da qual aqueles meninos, aquele casal, Adão e Eva, iria manter a sua integridade e consistência. Como é que você conserva o que Deus te deu? Por meio da prova contrária. Como é que se prova que o ouro é ouro? Por meio de alguns outros metais que se coloca nele. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma maldição. Era uma árvore que iria dar a Adão e Eva a oportunidade de manter o que Deus havia dado a eles. E o Senhor disse, dessa você não come. Dessa árvore você não come, ou seja, você vai conseguir manter o que eu te dei por meio da obediência. Ou seja, aqui você começa a entender uma das primeiras responsabilidades do homem. Qual é? Diga para o seu irmão. Manter o que Deus te deu.
Manter. Você vem no culto, o Senhor te abençoa, enche a sua alma da palavra, enche a sua alma de mandamento, você vai e o diabo rouba, como o Senhor Jesus explica. Ou então as necessidades sufocam, ou então a cobiça sufoca. Não, não pode de forma alguma. Temos que manter o que Deus nos deu. Satanás observa duas árvores, a árvore da eternidade e do conhecimento do bem e do mal. Peraí, é para ser bênção e não maldição, mas eu posso fazê-los transgredir. De que maneira? A maior mentira que existe, e o ápice de toda mentira, é quando uma verdade é trocada por uma mentira. Não existe pior mentira do que quando Satanás consegue tirar uma verdade do crente e colocar uma mentira ali dentro. Não existe. A pior mentira que existe é aquela que você mais acredita, é aquela que você mais confia, é aquela que você piamente define como verdade. E a Bíblia diz assim que ele vê. Então vamos recapitular. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma maldição? Não. Não é uma maldição. Os mandamentos de Deus são maldições? Não. São bênçãos para a nossa preservação. São bênçãos para a nossa proteção. E a Bíblia diz assim, que então as bênçãos continuam. Capítulo 2, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Agora, ele percebe que Adão recebe algo da parte de Deus, um presente. O jardim do Éden vai ser seu para você lavrá-lo e guardá-lo, para você protegê-lo. Mas espera aí, este homem recebe já 5 coisas. A sexta, e já recebeu o domínio. Agora ele recebe a função de fazer com que as coisas continuem funcionando. Deus não podia fazer com que as coisas continuassem funcionando? O porquê Adão recebe a bênção de lavrar o jardim, ou seja, arrancar, limpar, cuidar, semear novamente e guardá-lo, protegê-lo de qualquer coisa. Por quê? Por quê? Diga, Deus me abençoou. Você é indicado a lavrar e guardar a sua vida. De que maneira você lavra a sua vida? Estarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor Jesus nunca vai tirar nada de ruim dentro de você, se não for por meio da sua consciência, do seu arrependimento, da sua confissão e do seu trabalho de abnegação e de renúncia. Não existe obra de transformação sem a sua consciência. Não existe. Não adianta você chegar diante de Deus dizendo assim, me faz um vaso novo do dia para amanhã, sem você saber o que Deus está tirando e o que Deus está fazendo. Nós somos lavradores, nós somos guardadores. Sobre tudo que se deve guardar, termina o versículo. Você está fazendo esse bom trabalho? Você está lavrando a sua alma? Você está limpando a sua alma por meio da confissão? Senhor, olha essa tristeza, Senhor, olha essa angústia, Senhor, olha essa ansiedade, Senhor, olha essa situação que não pode continuar. Você está guardando e cuidando da sua alma, dizendo, isso é perigoso, isso não pode. Então ele percebe que o homem adquire uma característica belicosa, uma característica de um soldado. Quem guarda é um soldado. Então ali estava Adão guardando aquele jardim, preservando aquele jardim. Isso é algo terrível para Satanás, quando ele encontra um crente que sabe o valor de sua alma, quando ele encontra um crente que não permita que sua alma sucumba a qualquer situação miserável desta vida, fazendo com que a alma seja priorizada. Não, isso não vai definhar minha alma, isso não vai denegri-la, isso não vai sufocá-la. Então aquele crente prioriza a própria alma, dizendo, a minha alma tem dono, ela pertence ao Senhor. Nós somos lavradores e guardadores da nossa alma. Temos que ter zelo pela nossa alma.
E você olha alguns crentes, as coisas entram como se fosse uma feira livre. E entram e dominam, entram sentimentos, entram situações, e se a notícia de um jornal entra, e o que o amigo disse entra, e o que o irmão disse entra, e o que a família disse entra, tudo entra, exercendo domínio, e então vai surgindo medo, incerteza, insegurança, e então se perde o domínio, então se perde o crescimento e a multiplicação, então se perde o sustento, então vai se perdendo tudo. E então, jardim, 7º, capítulo 2, versículo de número 18. E disse o Senhor Deus, este é o último da nossa meditação de obras. Satanás diz, já está bom, né? Vamos lá. Faculdades, domínio, frutificação e multiplicação, alimento, árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, guardador de um jardim. E agora, disse o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não, peraí. Quer dizer que agora, além dele se relacionar com Deus abençoadamente, ele vai ter alguém, um sexo oposto, para relacionar-se com ele, para que ele fique melhor ainda, para que ele viva melhor ainda, para que ele seja, mais feliz do que ele é. Quer dizer que Deus olhou para ele, e olhou para todos os animais e não havia ajudadora idônea, alguém que viesse prover daquilo que ele não conseguia. Então, quer dizer, Deus vai formar alguém para companhia dele, para relacionar-se com ele, para fazer bem a ele. Não, aí já é demais. Aí o inferno fechou. Vamos fechar, vamos fazer um recesso aqui que nós estamos precisando conversar. Nós já vimos 7 coisas que Deus deu a esse ser formado do barro. E por último agora, criou alguém para estar com ele, para ajudá-lo, quer dizer que ele não está mais sozinho, para ajudá-lo, para sustentá-lo, para abençoá-lo e para estar com ele e não deixar nada faltar a ele. Até mesmo a solidão dele foi retirada. Aí é o fim, né? Aí é o fim, um crente que tem as faculdades consagradas, que tem domínio sobre si, que cresce e multiplica, que é alimentado por Deus, que é abençoado com a obediência, que lavra e guarda a própria alma, e que tem relacionamentos abençoados, está no céu. Agora ficou feio para o inferno. Eu quero perguntar, antes de nós concluirmos e passarmos para as obras do diabo, perguntar para você. Eu acredito que você já, por essa passagem e essa passada, já deu para você entender o que o diabo quer fazer na minha vida e na sua vida. Já deu para você compreender. A grande questão essa é a grande questão, por onde ele tem entrado. Então vamos lá, vamos falar da faculdade. O ápice da mentira é substituir a verdade por mentira. Nem tudo que é sobrenatural é de Deus, diga amém. Por exemplo, a besta vai fazer inúmeros sinais. Nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Satanás quer um diálogo com os que estão dentro do jardim. Satanás não incomoda sobre estar no jardim, desde que ele consiga um diálogo. É interessante que o primeiro diálogo teológico que Satanás faz com Eva é um diálogo muito interessante, né? Os dois achando que conheciam Deus, os dois achando que entendiam sobre Deus. Então, a primeira coisa que ele faz, no capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 1, vamos destruir a faculdade semelhante a Deus. Vamos fazê-la cair. Mente, sentimento e vontade. Ora, a serpente, capítulo 3, versículo 1, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A criação de Deus se tornava agora uma ferramenta na mão do diabo. Diga, criações de Deus podem se tornar ferramentas na mão do diabo,
Por isso que Paulo diz, os falsos irmãos. Diz assim, e disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Confusão racional. Deus disse no capítulo 2, versículo de número 16, de toda árvore comereis livremente. É assim que Deus diz, de toda árvore não comereis? Não, peraí. Contrário. Mas foi o suficiente. A estratégia da confusão e da dúvida ainda funciona. Olhe para o teu irmão e diga, ainda funciona. Dos maiores cheiros de inferno é a dúvida. A dúvida e a insegurança têm cheiro de enxofre, cheiro de inferno. Por quê? Porque é uma das regiões que Satanás mais trabalha no ser humano. Ele começa agindo por meio da confusão racional. Ele joga uma confusão na mente de Eva. E ele diz, é assim que Deus diz. E aí o que acontece? No versículo de número 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O que está continuando o versículo? Essa parte não existe. Olhe para o seu irmão e diga, essa parte não existe. Essa parte não existe. Deus disse, de toda árvore podem comer, mas dessa árvore, vocês não podem comer, e ela acrescenta, e nem tocar. Por que ela disse nem tocar? O assunto já estava interessante. Ela colocava partes dela. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode colocar seu DNA, particularidades suas em qualquer situação. Decoração da sua casa, seja livre. Construção, livre. Seu carro, pinta de roxo, de amarelo. Pode fazer o que você quiser. Pode pôr seu DNA, suas particularidades, pode, onde você quiser. Onde você quiser. Quando você estiver lidando com um diálogo com Satanás, e ele estiver iniciando uma conversação com você, camuflado por sua mente, porque nem aí ele deu as caras, ele usou a serpente. Nem aí ele deu as caras. Ele não vai dar a cara para você nem para mim. Ele vai disfarçar na minha vontade, na minha mente, nos meus sentimentos. É assim que ele faz. Ele é o pai da mentira. João 8,44, Jesus Cristo dizendo aos fariseus, porque ele é o pai da mentira, é homicida desde o princípio, e nele nunca houve verdade. Ele vai camuflar-se de você mesmo. Quando você estiver conversando com ele, não coloque nada. Não aumente nada. Não acrescente nada. A sua alma pode estar gritando. A dor pode estar gritando. A saudade pode estar gritando. A culpa pode estar gritando. Mas você diz, cala todo mundo, porque ele é perigoso. Não coloque conversações suas. Não aumente a conversa. Não faça isso. Davi, quem é essa mulher? Casada, mulher de Urias. Ponto, acabou. Acabou. Não podia ter continuado. Não podia ter continuado. O problema dos crentes é que eles dão mole para o diabo. Eles começam a relacionar-se com ele e começam a dar o quê? Dar recursos para ele. Ela diz, não comais e nem toqueis. Deus não falou nada de tocar. Mas se você não come, você não precisa tocar. Então, versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A maior mentira, eu vou dizer de novo, é aquela que substitui a verdade.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Adão e Eva não precisavam conhecer o mal e nem o bem. Deus era todo o bem que eles precisavam conhecer. Eles não precisavam ter o juízo de decidir sobre o bem e o mal. Eles não precisavam daquilo. Mas, infelizmente, Satanás conseguiu convencê-los. Como Satanás consegue convencer muitos de nós no reino de Deus que eu posso ouvir o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho vontade. As minhas faculdades podem me dominar. Não! Naquele momento eram as faculdades de Eva contra o diabo. Ela nem por um momento colocou a adoração, colocou o serviço e o amor a Deus em primeiro lugar. Nem por um momento. Você acha que a sua faculdade ou que as minhas faculdades são páreo para o diabo? Mas ele diz que sim. Ele diz que nós podemos acreditar naquilo que a gente pensa. Ele diz que nós podemos acreditar naquilo que nós sentimos. Ele diz que nós podemos ter vontade e tudo bem. Ele mente. Não acredite no que você sente, seu coração é enganoso. Não acredite na sua mente. Cristo vai restaurar esse estado, fazendo-nos escravo dele. A única maneira de você estar protegido com as suas faculdades são perigosas, se elas estiverem livres, mas se elas estiverem debaixo da escravidão de Jesus Cristo, elas estarão protegidas. O homem não vai para o inferno por causa do diabo, o homem vai para o inferno por causa de suas faculdades. Ele resolve pensar contra o mandamento, ele resolve sentir contra o mandamento, ele resolve ter vontade contra o mandamento. Se não fosse assim, o homem, se ele não fosse responsável, ele não iria para o inferno, só teria um pequeno ajuste de contas. Mas por que seres humanos irão para o inferno? Porque eles têm as faculdades que os responsabiliza. Eles pensam, eles sentem, eles têm vontade. Então a única maneira de você estar guardado é ser escravo. Diga, eu tenho que ser escravo. Sua mente tem que ser escrava. Seu coração tem que ser escravo. Sua vontade tem que ser escrava de Jesus Cristo. É a única maneira, diz a Escritura. Cativos de Jesus Cristo. Escravos de Jesus Cristo. Então ele olha para o domínio. E então o domínio também cai. Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Perde o domínio da vontade, perde o domínio racional, perde o domínio. De 0 a 10, como está o seu domínio? Como está o seu domínio? Deixa eu te contar uma coisa. Falando humanamente. Quem deve dominar das 3 faculdades? Pensamento, sentimento e vontade. Quem dessas 3 deve dominar? Quem? Quem deve dominar? Mente, coração ou vontade? Quem deve dominar? Mente. É a mente que domina. Não é o coração e nem é a vontade. Para que a mente domine sobre as outras 2 faculdades, quem deve estar sobre a mente? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver, será para decadência e destruição. Então, a sua mente deve assumir a regência humana e o Espírito Santo sobre a sua mente. Por isso, prestemos a Deus um culto racional, com sacrifício agradável a Ele. Tenhamos a mente de Cristo e vos revistais no espírito da vossa mente. Sua mente, não são seus sentimentos, não é seu coração. O crente que é dominado pelo coração está em enviés, ele está contra o mandamento.
E a Bíblia diz que naquele momento perde-se o domínio. Perdeu-se o domínio. Diga, mas Jesus Cristo trouxe de volta. Diga amém. Frutificação e multiplicação. Agora sim, ia multiplicar. Vamos lá. Capítulo 4, versículo de número 23. Olha o que se multiplica. Cada vez pior. Mas Satanás, e tem gente que ainda acha que o diabo é burro. Multiplicação. Vamos parar com a multiplicação. Que isso? Eu preciso mais desse tipo aí. Eu preciso de gente que não tem domínio. Eu preciso de pessoas que as faculdades delas dominam sobre elas e não Deus. Eu preciso de gente, eu preciso de gente. Eu preciso, deixa multiplicar. Gênesis 4, 23, e disse Lameque, as suas mulheres a Ada e Zilá, ouve a minha voz, ó mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha a multiplicação deles. A coisa ficou tão ruim em 2.500 anos, que quando nasce Noé, o Senhor fala, vamos acabar com tudo. Vamos acabar com a humanidade. Vamos acabar com a humanidade. Salva-se Noé. É sua família. E de lá para cá, as coisas estão melhorando, o ser humano está melhorando ou está piorando? Degradação, prostituição, adultério, homossexualismo, e assim vai. E assim vai. Está melhorando ou piorando? Piorando. Crescei e multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos. E a iniquidade, disse Jesus, por esfriar-se o amor por conta da iniquidade aumentar, e assim por diante. Aí, alimento. Gênesis 3,17. Abre comigo. Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Um homem e uma mulher que tinha todos os alimentos ali, agora ele tinha que trazer o pão com dor, com sofrimento, dor que ele não conhecia. Aí eu quero te perguntar, a mulher samaritana trazia o alimento para a alma dela com dor que não satisfazia. Eu quero dizer, Jesus é o pão que te alimenta? Hã? E você precisa fazer isso com dores? Não. Diga assim comigo, tudo que eu sofro para ter não é Jesus. Tudo que você sofre para ter não é Jesus. Jesus é gratuito para nós. Tudo que você sofre, você vê os crentes sofrendo tanto por migalhas, por ser amado, por ser querido, por alcançar alguma coisa, não é Jesus. Porque é sem dor. Jesus é sem dor, é sem sofrimento. O amor por Jesus não conhece esse tipo de sofrimento, não conhece esse tipo de dor que o ser humano tem. Árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Morte, 3,19. Eles tinham a eternidade imposta neles. 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Morte. Agora o ser humano ia conhecer a morte, e conheceu de uma forma muito rápida dentro da própria família. A morte. Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, para trazer a mim e a você a eternidade. Nós vamos entrar no céu e vamos comer por direito a árvore da vida. Direito esse que Jesus nos comprou. Eu e você. Você percebe que Deus fez, Satanás desfez, Jesus fez o quê? Refez. Deus fez. Satanás desfez. Jesus, ele refez. Ele renovou a aliança. Eu tenho a eternidade, você tem a eternidade. O homem que trouxe para si a morte, Jesus trouxe para nós a vida.
jardim para lavrar, 3, 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Fora e impossibilitados de entrar. Essa era a condição humana. E aí você lembra de Hebreus. Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, isto é, pela sua carne, tendo um coração inteiro com certeza de fé, tendo uma mente lavada e um coração lavado. Jesus, por meio do sangue de Cristo, nós entramos diante de Deus. Diga amém. Se eu fechar os olhos agora, se você fechar os olhos agora, nós estaremos imediatamente na eternidade, num piscar de olhos. Isso foi o que Cristo comprou para cada um de nós. Amém? O homem perdeu o direito da árvore da vida, perdeu o direito do jardim. Jesus comprou para nós o céu. Amém? Para eu encerrar, eu quero falar da última situação. Qual foi a última situação que Satanás implicou no jardim? O presente de Deus para Adão, Eva. E esse é um dos que mais, todos eles, mas é um dos que mais é um desafio, né? Para o reino de Deus e para a palavra. Os dois eram em conformidade, Adão e Eva, os dois conversavam, os dois dialogavam, um não ofendia o outro, eles não tinham feridas, eles não tinham cobranças, eles não tinham culpas, um não queria mandar no outro, um não queria sobejar sobre o outro, nada disso. Mas na queda. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Quem te mostrou que estavas nu? Primeiro você vê a nudez, eles se envergonhando, um se escondendo do outro. Você já viu como os relacionamentos hoje são? As pessoas não dialogam mais, elas não falam mais do seu interior, elas não falam mais do seu coração. Então disse Deus, comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Versículo 12. E disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Culpada é ela, não sou eu. Culpada é ela, não sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos maiores êxitos de Satanás nos seus relacionamentos é você acreditar que está no outro. Que a solução está no outro, que a alegria está no outro, que a culpa é do outro e que é o outro quem vai resolver a sua vida. Essa é a maior estratégia de bancarrota do diabo. Ninguém te faz feliz. Olhe para o seu irmão e diga. Ninguém te faz feliz. Por quê? Porque a felicidade é algo espiritual, não é emocional. A felicidade emocional, ela ela voa. A felicidade é algo espiritual, por isso que no sermão das bem-aventuranças está bem-aventurado, ou seja, feliz. A felicidade é uma coisa espiritual, não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com os sentimentos humanos. Ela é espiritual. Então, quando o diabo coloca você para depender de alguém, para amar muito uma pessoa e para fazer dessa pessoa um ídolo para você, você está fadado ao sofrimento. Diga, eu entendi. Satanás está de olho em mim e em você, nas nossas faculdades, servas de Cristo, no nosso domínio, que o Espírito Santo exerce, na frutificação e multiplicação, que é o crescimento por meio da palavra, no nosso alimento, que Jesus é o nosso pão e a nossa água, no nosso governo de obedecer os mandamentos e obedecer a Deus, no lavrar e guardar da nossa vida e nos nossos relacionamentos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Quem sabe você pensa assim, Satanás já estragou tudo, pastora, lá no Éden. Mas ele vê que Jesus refez, por meio da cruz.
Jesus recuperou as nossas faculdades, nos ensinando a sermos adoradores e obedientes. Na cruz, Jesus devolveu ao ser humano o domínio. Uma das virtudes do Espírito Santo é domínio próprio. Na cruz, Jesus nos ofereceu a multiplicação, nós podemos crescer, ascender, temos alimento, temos obediência, somos guardadores e lavradores da nossa alma, e os nossos relacionamentos humanos são abençoados por Deus. Jesus refez a obra que o homem perdeu. E o que o diabo faz agora, pastora? Ele insiste em entrar de novo. Ele insiste em fazer de novo. Você que está aqui nessa manhã, eu queria que você olhasse para as obras de Jesus Cristo na sua vida. Jesus quer te dar uma mente, um coração e uma vontade escrava dele. Jesus quer devolver a você o domínio próprio, onde o Espírito Santo te governa. Jesus quer te ensinar a multiplicar, a crescer espiritualmente. Quantas vezes Satanás tem te impedido de crescer espiritualmente? Satanás tem te impedido de avançar por meio do infantilismo. Jesus Cristo é o seu pão, Ele é a sua água, Ele é o seu alimento, Ele te alimenta, Ele te protege, Ele te livra, Ele te sustenta. Satanás quer que você seja uma pessoa faminta. Satanás quer que você seja uma pessoa que vá saciar a sua alma em recursos humanos, em coisas humanas. Eu quero convidar você a falar com Deus agora. Observe o que Satanás tem produzido na sua vida. O Senhor Deus ensinou você, Jesus Cristo ensinou você a trabalhar junto com Ele. Quem comigo não ajunta, espalha. E o Senhor te ordenou e determinou que você guarde a sua alma, que você venha lavrar a sua vida. Olhe para as obras do Senhor Jesus. Olhe para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Fale com o Senhor neste momento. Olhe para Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor te ensinou a obedecer. O Senhor te deu a eternidade, a certeza da eternidade. O Senhor abençoou os seus relacionamentos. Olhe para os seus relacionamentos. Nós vamos cantar a canção nova. Vamos cantar a canção nova enquanto você ora, neste momento. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Fale, a canção que cantou essa manhã. Vamos cantar, eu quero que você feche os seus olhos e diga que o Espírito Santo está aqui. Que o Espírito Santo está aqui para nos convencer, para falar conosco, para ministrar sobre nós. O Espírito Santo está aqui. Jesus Cristo morreu na cruz para refazer, para restaurar. Hoje nós temos as faculdades nossas submissas ao Evangelho. Hoje nós temos domínio. Hoje nós crescemos espiritualmente. Hoje nós somos alimentados pela palavra. Hoje nós obedecemos. Hoje nós somos guardadores e soldados de um grande exército. Hoje abençoamos as pessoas que nós relacionamos. Diga para o Senhor agora as áreas da sua vida que precisam ser mudadas e alcançadas. Fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que cada palavra ministrada sobre o meu e o seu coração realmente seja uma mesa posta, onde nos alimentamos do Senhor. Que todas as suas faculdades seja cativa dele. Que o teu crescimento espiritual esteja unido em conformidade com a Escritura. Que o domínio do Espírito Santo seja absoluto sobre a sua vida, para que você possa exercer domínio sobre a sua alma.
Que você possa ser alimentado pelo Senhor Jesus e não sentir fome. Não sentir fome. E que você possa lavrar e guardar sua alma. Que você possa obedecer ao Senhor, para que você possa ter direito à árvore da vida. E que em todos os seus relacionamentos, Jesus Cristo seja a prioridade. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Que o governo absoluto da palavra de Deus venha trazer cobertura sobre a sua alma. Que o Espírito Santo aqueça seu coração e que haja dentro do seu coração brasas vivas que incendeiam a sua alma de amor, de paixão, de alegria. Que a religião nunca possa substituir o cristianismo, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Cristo te cubra, te guarda, te proteja, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Quinta-feira nós temos um culto esporádico, que é o culto de casais. Se você está convidado, Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.